Então, compartilhe, este é o terminal do Boqueirão. E como eu já havia comentado contigo no vídeo anterior, eu quero conversar um pouquinho contigo sobre o sistema de transporte público de Curitiba. É fato que o sistema de ônibus curitibano é motivo de orgulho para toda a população que mora aqui na cidade. Afinal de contas, este modal de transporte público é exemplo para todas as cidades do mundo. Como esta é uma característica importante da cidade de Curitiba, eu vou me aprofundar um pouco mais no assunto e te contar como que aconteceu este processo. Essa história começa em 1955, quando houve a regulamentação do sistema de transporte da cidade. Nesta época, a cidade era atendida por 80 ônibus e 50 lotações. Em 1966, foi aprovado o Plano Diretor de Curitiba, o qual foi muito importante para a cidade, pois esse se baseava no tripé do uso do solo, sistema viário e transporte público. Em 1974, o prefeito Jaime Lerner, baseando-se no plano diretor da cidade de Curitiba, revolucionou o sistema de transporte público da cidade, pois este criou o sistema trinário, que consistia em se criar a canaleta do expresso, que é esta que estamos fazendo a nossa jornada pela Marechal Floriano, que é composta por uma canaleta exclusiva para ônibus e duas ruas laterais para os veículos. Paralelo a esta via principal, que é por onde passam os ônibus, nós temos ainda mais duas vias onde os veículos podem trafegar em uma velocidade mais alta. Nós chamamos esse espaço de via rápida. Em 1976 foi criado o ônibus seletivo, que se caracterizava por percursos mais curtos e com menos passageiros. Em 1977 foi criado o eixo Boqueirão, que incluíam também os terminais do Auer e do Carmo. Em 1979 foram criadas as linhas interbairros, que faziam um percurso de 44 quilômetros e passavam por 28 bairros de Curitiba. Aqui eu quero contar uma curiosidade para você. Eu, logo que vim morar em Curitiba, uma das minhas diversões era pegar esse ônibus num ponto e esperar ele terminar, porque ele sempre voltava para o mesmo ponto onde você embarcava. E assim eu ficava passeando pela cidade de ônibus. Era bem divertido. Em 1990 foi criada a linha Proparque. Tinha o seu itinerário por todos os parques de Curitiba, porque aqui tem muito parque. Em 1991 foi criado o Ligeirinho, que é um ônibus que tem parada a cada 3 km em estações tubo, aonde acontece o pagamento antecipado da tarifa. Você deve ter percebido esses tubos pelo nosso caminhar pela Avenida Marechal Floriano, pois atualmente esse sistema também é utilizado pelo sistema de expressos de Curitiba. Em 1994 foi criada a Jardineira Linha Turismo, que é um ônibus cujo itinerário passa por vários pontos turísticos da cidade. Em 1997 foi criada a linha Interhospitais, que é uma linha que passa por todos os hospitais e laboratórios importantes da cidade. A partir de 1997, não surgiram mais tantas novas ideias como no começo. Porém, ainda temos ônibus convencionais, temos ônibus alimentadores, temos um ônibus exclusivo para advogados e mais uma infinidade de outros tipos de ônibus específicos dentro da cidade. É claro que com o desenvolvimento da tecnologia, esses ônibus foram sendo aperfeiçoados com o passar dos anos.
E Curitiba continua à frente quando o assunto é ônibus e transporte público. Este sistema já foi exportado para vários países e várias cidades do Brasil também. Acredito que tenha ficado bastante claro o motivo dos curitibanos de coração e de nascimento se orgulharem tanto do seu sistema de transporte, pois o sistema de ônibus de Curitiba garante uma ótima qualidade de vida para a população. Agora, eu quero falar um pouco do terminal aqui do Boqueirão, pois é aqui que nós estamos e ele está inserido dentro de todo esse sistema que comentei com você. Podemos dizer que o terminal do Boqueirão é a porta de entrada para todos que vêm da cidade da região metropolitana de São José dos Pinhais, pois através dele ocorre a integração entre os dois municípios. Agora vamos ver algumas imagens do terminal do Boqueirão para podermos continuar as nossas aventuras por ventura. Então, compartilhe. Agora que você conheceu um pouquinho mais sobre o sistema de transporte público de Curitiba e pôde ver algumas imagens do terminal do Boqueirão, vamos colocar o nosso pé de vela para girar e ir curtir as nossas aventuras por ventura. Voltando para a Avenida Marechal Floriano, que é a maior rua de Curitiba com o mesmo nome, nós ainda vamos seguir por ela por algum tempo, sendo que no seu final ela ainda nos reserva mais algumas boas surpresas. Daqui a pouco nós vamos fazer a nossa primeira parada para descansar um pouco do pedal. Pois sempre que pedalo por essa região, paro sempre neste local para dar uma descansada. Neste ponto, tomo uma água, fumo um cigarro, faço um xixizinho no meu porta-pote e curto um belo visual que tem nesse lugar. Enquanto a gente não chega lá, eu quero saber se você percebeu que desde que nós saímos do marco zero da cidade de Curitiba até aqui, nós não fizemos uma curva e que o terreno, na maior parte do tempo, era plano. Agora, nós vamos subir um viaduto que tem aqui na Marechal Floriano e que será o nosso primeiro ponto de parada. Pois, nos meus testes anteriores em que fiz nesta região, acabei escolhendo esse local para dar uma descansada.
Geralmente, nos meus testes anteriores, eu passo por aqui por volta das 7 horas da manhã, o que me permite curtir plenamente esse belo visual. Todos os dias, pontualmente às 7 horas da manhã, um trem está passando por essa ferrovia. E quando eu não me atraso ou me adianto, eu posso desfrutar plenamente deste momento. Vendo esse trem passar, eu tenho que te ser sincero e te confessar que eu estou com uma certa coceira para conversar contigo sobre os problemas sérios e antigos que o Brasil tem no tocante à sua logística no transporte de cargas. No momento, eu vou me controlar, mas quando estivermos cruzando o Rio Iguaçu, talvez, e bem talvez, eu venha comentar contigo sobre o grande problema nacional no tocante ao transporte de cargas. Agora, vamos girar o nosso pé de vela, porque já estamos bem próximo do final do nosso objetivo. Porém, nem sempre as coisas acontecem do jeito que a gente acha que vai acontecer. E é exatamente desse jeito que está acontecendo agora no final deste nosso objetivo. Pois, devido ao fato de eu deixar a minha vida fluir, ela acaba fluindo para onde ela deseja ir. Apesar de termos ainda uns 5 ou 10% de bateria, o nosso objetivo vai terminar aqui, já que nessa região da Marechal Floriano nós temos algumas coisas bastante interessantes e que eu quero compartilhar contigo. Por isso, vamos mudar o final do nosso objetivo, pois tenho certeza que você não vai se arrepender. Aqui, quase no final da Avenida Marechal Floriano, nós temos duas atrações que foram as responsáveis pela mudança do nosso objetivo. Sendo a primeira, o Parque Náutico, e a segunda, o Parque Iguaçu, que no seu interior ainda contém o Jardim Zoológico de Curitiba. Sendo assim, no próximo vídeo nós vamos conhecer um pouco mais do Parque Náutico de Curitiba.